Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e finalmente vamos falar de MySpectre por aqui. E será também que finalmente o Pêndulo volta a ser protagonista dentro do Yu-Gi-Oh! Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os novos suportes de MySpectre, né? Tem alguns dias aí que foram anunciados os novos suportes para esse deckzinho, que vai vir na coleção de Phantom Nightmare, que é a próxima Main Collection que vai ser lançada no OCG ainda em outubro desse ano. Então fica de boa, vai demorar um pouquinho para chegar pra gente, tá? Mas essas cartas colocam o MySpectre de volta no mapa. E será que encontramos a fórmula para que os pêndulos sejam um deck interessante? Lembrando que os pêndulos, sinceramente, eu não sei se dá pra sentir essa mesma vibe atualmente com links, tá? Porque muitos links mesmo foram hitados na banlist desde que a gente começou a implementar os links dentro do jogo, onde os links passaram a ser vitais por si só, e não só monstros com setas pra você poder invocar. E aí a Konami tá colocando um monte de link na banlist. Na época do pêndulo, soou pra gente, no modo geral, que a Konami viu que tinha cometido um erro com os pêndulos e começou a bater neles. Bateu bastante. De lá pra cá, o pêndulo teve sim slot competitivo, né? Claro que isso foi no PEP 2016. Ele voltou a ter relevância em 2018, justamente com a exceção do Link, o Electromite. Mas desde a morte do Astrograph do Electromite ali, mais ou menos em maio daquele ano, nunca mais o pêndulo teve relevância, tá? Ele sempre foi um deck forte, sempre será um deck forte, mas dificilmente será um deck competitivo. Eu tenho esse vídeo aqui em cima, onde eu explico mais ou menos por que o pêndulo, dificilmente no contexto atual do Yu-Gi-Oh! Vai ser um deck relevante pro jogo. A engine é muito grande. Pelo fato das cartas serem pêndulos, você precisa de cartas repetidas, precisa de muita engine, o espaço para tech é mínimo, seja para você fazer um deck indo first ou second, você tem pouco slot de tech e essas tech tem que ter um impacto muito alto. E aí é difícil você encaixar e versatilizar o teu deck desse jeito. Por isso dificilmente o pêndulo será um deck interessante, tá? Pro meta. Porém, recentemente tivemos a inserção do deck de Dracoslayer, né? Que é essas menininhas aqui, que dentre outras coisas tem o Luster, né? Opa, tem o Luster e tal, mas teve o Dracoslayer. E o Dracoslayer elucidou um pouco pra gente qual pode ser a tônica pro deck de pêndulo. Lá no meu canal, antigo, né? Que hoje é o canal de Master Duel, eu fazia alguns vídeos falando de tendências pro jogo. Uma delas era Link 1 buscando campo, a outra era Exceeds que não detacham para poder fazer efeitos, simplesmente perdeu-se essa propriedade, e tinha outra que era, acho que era Counter Trap com efeito no cemitério, acho que era algo nesse sentido, Counter Trap de arquétipos recicláveis, alguma coisa nesse sentido. São alguns itens de tendências que vão se repetindo, e aqui começa-se uma tendência de como colocar os decks pêndulo no topo do jogo. O MySpectre, eu tinha feito um vídeo aqui falando sobre ele aqui em cima, e ele é um deck que, apesar de ser pêndulo, você não precisa ter 30 cartas de engine no deck, o que faz com que você tenha espaço de tech card. E parece que essa é a vibe. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o MySpectre, dito toda essa introdução gigantesca de pêndulo. Vamos comentar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, antes de poder falar dos suportes novos de MySpectre, eu quero só passar por cima rapidinho dos que já existem. O MySpectre foi lançado, se eu não me engano, ali em 2015... Posso estar falhando vertiginosamente, mas foi por ali, por 2015 mesmo que ele foi lançado. E eles têm algumas propriedades, né? Geralmente os monstros pêndulo, eles são... geralmente não, né? Sempre. São spells e monstros ao mesmo tempo. Se eles são spells, você coloca na escala e você pode pendular naquela faixa, né? Naquele intervalo de número. Escala 2 e escala 5, que é a escala do MySpectre. Eu posso pendular monstros nível 3 e nível 4. Beleza? Geralmente todos são assim que funcionam. E aí os monstros têm efeitos de pêndulo, então ele tem um efeito de spell contínua e ele tem um efeito de monstro. Os MySpectre não tem efeitos de spell contínua, não tem efeito, tá? É só uma escala que você coloca amarela pra poder te dar a habilidade de pendular. Porém, até aqui, o MySpectre sempre foi um deck meio que, como é que a gente pode dizer isso? Ele sempre foi um deck controlzão, tá ligado? Controlzão. O pêndulo summon dele era semelhante ao pêndulo summon do Qliphort. A menos que o Qliphort
Clifford lá atrás fosse um deck de Towers Turbo, onde o deck era feito pra fazer o Towers, você pendulava cedo e tal, e era isso aí. No mais, se não fosse isso, você usava o teu Clifford como sendo os bichos de normal summon grande, que quando morrem eu coloco na escala de novo, até porque a minha escala, que é o Scout, fica buscando recurso, me fazendo ter vantagem, e aí o Sacrifice busca, até que uma hora eu consigo colocar 2 escalas e explodir com todos aqueles monstros que já morreram, mas eu seguro o jogo até lá com as minhas traps, com as Floodgates no geral. O Klee tinha meio essa dinâmica, o Mage Spectre também, tanto que uma carta que era bem usada nesse deck era essa aqui, ó, Ties of the Brethren. Essa carta aqui, você paga 2.000 pontos de vida, escolhe o nível 4 ou o menor monstro que você controla. Pelo resto do turno, depois que a carta resolve, você não pode special summon um monstro, e aí você faz soma de 2 monstros do teu deck com o mesmo tipo e atributo e nível diferente. Mas nome diferente, perdão. Tem que ser nível, tipo, atributo igual, só que o nome diferente, né? E essa carta não deixa só special summon depois. Por que isso? Porque você saía colocando os Mage Spectres no campo e pegando traps, e era isso aí. Tinha um maluquinho que jogava, assim que eu comecei a acompanhar, jogar Yu-Gi-Oh! Mesmo, né? Em 2016, tinha um maluquinho que direto ia jogar na Duel Shop. E, cara, era bizarra a quantidade de torneios que ele ficava ganhando lá, topando, usando esse deck nessa vibe. Usando a Tais, usando os bichos que veio depois, né? Se eu não me engano, o Ogama, que é o sapo, veio depois do lançamento dos Mage Spectre comuns e tal. E aí você fazia um deck meio stanzão, tá ligado? E era forte nesse sentido. E aí, qual é a outra característica do Mage Spectre? Então, assim, essa é a dinâmica dele, tá? A característica do Mage Spectre eles não têm efeito de escala e eles não podem sofrer alvos de efeitos e nem serem destruídos por efeitos. Todos eles são pequenininhos, tá? E a escala deles são entre 2 e 5 só, 2 ou 5. Todos eles são bem pequenininhos, pontos de ataque míseros, mas eles não podem sofrer alvos de efeitos e nem ser destruídos por efeitos. Nenhum deles. Eles têm essas propriedades. Chato, porque uma vez que ele esteja no jogo, você já não pode dar velha, já não pode dar inferno, esse tipo de carta é inexistente. Todos eles trigam quando são invocados pro campo, seja por normal ou por special, e aí você pode fazer uma ação, geralmente de vantagem. Todos eles têm esse efeito de vantagem, o que é muito, muito bom. Então o Bumbuco, quando ele é invocado, ele pega o monstro, ele adiciona o Mage Spectre monstro deck. O Necomata também pega o monstro, mas ele pega na end phase. O Fox, ele pega uma trap, adiciona uma trap deck pra tua mão. O Yatta, o Crow, pega uma spell, que até então não tinham spells muito maravilhosas até aqui. E você tem um sapo, né, o Ogama, que seta uma trap do deck. Então é isso que eles fazem. E aí tem um monstrinho a mais, além desses, tem um monstrinho a mais que é o Kirin, que vagabundo já tá falando que o Kirin vai sair da Balist por causa disso. O Kirin, desde o começo, quando eu criei o canal aqui, é uma percepção que eu tinha desde que eu comecei a criar o canal, tá ligado? Lá em 2017, primeiro vídeo que eu postei. O Kirin é um bicho feito totalmente na contramão do que o deck é. O Kirin não é um Mage Spectre, apesar dele ter a arte clara e ter o nome ali. Mas o Kirin não é um Mage Spectre, ele é um deck de Pendulum, que precisa ser pendulado, mas ele não tem o nível entre as escalas do próprio deck. Se você quiser pendular o Kirin, você não vai ter que usar a escala Mage Spectre, porque elas não pendulam o Kirin. O que é paradoxal, porque a quantidade de monstros e a jogabilidade do deck não te influenciam a fazer Special Summons antes, pendula um summon dos Mage Spectre pequeno, e aí você pendula o Bumbuco e o Bumbuco pega o Kirin para dar Tribute Summon do Kirin. Porque não é assim que funciona. Pra esse deck, é melhor eu ter 3 monstros separados, com a Ties of the Brethren aqui, por exemplo, porque aí eu vou ter foods pra minhas traps, né? Porque aí eu vou ter 3 monstros e as traps, as características das Spell Traps do deck é que eles precisam tributar o Wind Spellcaster. E todos os Mage Spectres são Wind Spellcaster, por algum motivo eles são magos animais. Então ele tem essa característica, né? E aí o Kirin vai na contramão disso tudo. Eu preciso tributar um pra poder colocar ele no campo, e esse Kirin não é o bicho que eu quero tributar pras minhas traps, e ele não é pendulável pela própria engine, ou seja, ele não é uma carta de Mage Spectre. É claro que de repente, se a Konami quiser dar um plus nisso aqui, ele vai colocar essa carta. O Kirin tem um efeito que durante qualquer turno, né, você pode escolher um pêndulo monstro na tua Monster Zone e um monstro que a gente controla. Você retorna ambos pra mão, né? E o pêndulo vai ser pendulado de novo, e aí você tem essa interação com o Kirin. Só que isso só não é um problema. Só que ele tem as condições as outras condições de efeito dos Mage Spectre, né? Eles não podem sofrer alvo nesse sentido por efeito. O que, principalmente na época, causava ali um desgaste grande. Inclusive, a engine Mage Spectre era a engine mais usada em pêndulo. Todo deck pêndulo tinha que ter o Kirin. O Kirin era o carro-chefe de todo deck pêndulo, com um Bumbuco, 3 Bumbuco e um Kirin, porque ele chegou a ser limitado uma época. Então
esses os moldes aí das cartas, tá? Aí você tem a Trap do Tornado, né, que você tributa um Spellcaster e escolhe o monstro que o oponente controla, bana, e a Counter Trap, que quando o monstro seria Special invocado ou o monstro ativa o seu efeito, você tributa o Wind Spellcaster, nega o Summon e se fizer destrua a carta. Além disso você tem as Spells, né, que é a Ciclone, você faz, tributa, todas elas fazem a mesma coisa, né, tributa. E aí você escolhe o monstro que controla, destrua, beleza, Ciclone Poggers, interessante. Essa corta o ataque e defesa pela metade. E essa aqui, ela escolhe um monstro que a gente controla e devolve pro deck. Então essas cartas tiram cartas do oponente, né? São interações interessantes. Mas, de novo, muito lento. Apesar de recentemente ter vindo essa mina que ela sempre tratada com mais Spectre, né? Beleza. Dito isso, é uma breve contextualização, breve que durou metade do vídeo. Agora sim a gente vai falar dos suportes, beleza? Show de bola. Então eu vou tirar isso aqui da frente e a gente vai falar dos suportes. Suportes é o seguinte, vai começar por esse maluquinho aqui, o Porcopine. Harizen, não foda-se. Ele também é Spellcaster Wind, né, obviamente, de nível 4 e de escala 2. Ou seja, surpresa, ninguém continua sem não ter cartas para poder pendular o Kirin. Então ele não tem efeito de escala também, assim como em todos os Mage Spectre. E o efeito de monstro dele é que durante a main phase, se você controla um Mage Spectre, Quick Effect, você pode Special Summon essa carta da tua mão. Por que esse efeito é Quick eu não sei, mas beleza. É um tipo de jogada que o deck de Mage Spectre não tem, né? Fazer um Special Summon que não seja de Pêndulo Summon. Enfim, o segundo efeito. Se esse card é normal ou special invocado, você pode escolher um Mage Spectre Spell no teu cemitério, seta ela pro teu campo. Você viu as spells que eu dei pra você, né? A Ciclone, que destrói um bicho do cara, tem a outra que corta o ataque pela metade, e tem a outra que devolve o bicho pro deck. Geralmente não é uma coisa que você vai ter early game, né? Mas aí é que vai entrar um novo suporte. Se fosse só com as spells que já existem, esse efeito aqui seria bem ruim. Mas enfim, e o terceiro, não pode ser por efeitos, e seu oponente não pode dar alvo dele, como todos os Mage Spectre são. Então é isso. Ele é um bicho que entra por special da mão, quick. Nada demais. Mas a gente passa pro próximo. O próximo é esse Exceed aqui, né? Mage Spectre Draco. Ele é um Exceed pêndulo que também tem escala 5. Ele é feito com 2 monstros de nível 4, genericão. Se você iria fazer o pêndulo sumo de nível 4, você pode pendular esse bicho do teu extra deck. Como ele é um pêndulo, Exceed, quando ele morrer, ele vai pro extra deck face up. E aí se você tiver escala suficiente, você pode pendular ele de volta. Beleza? Mas pra isso ele tem que ter sido Exceed invocado primeiro. Beleza, então é isso. Eu não li o efeito de escala, né? O efeito de escala é o seguinte: se o Mage Spectre ou o Draco Slayer card na tua outra Pendulum Zone, se tem, né? Você pode adicionar o Mage Spectre card do deck pra tua mão. E você pode destruir uma carta na tua Pendulum Zone. Tá? Ok? Parece Draco Slayer, né? Esse efeito, na verdade, nem parece Mage Spectre, mas tudo bem. Os efeitos de um monstro agora. Se o monstro é tributado enquanto esse monstro, né? O Mage Spectre Draco tá no campo, você pode detachar o material dessa carta como custo, Special Summon um nível 6 ou menor Wind Spellcaster do teu deck. É genérico. Wind Spellcaster. E aí a gente pode até tentar procurar se tem algum Wind Spellcaster decente. Eu peguei aqui essa mina, por exemplo, mas nem é decente, né? Mas enfim, com certeza vai ter alguma coisa. Tem um Draw, né? O Draw é um Wind Spellcaster, inclusive. Então você pode fazer isso. Você pode somente usar o primeiro efeito dessa carta até 2 vezes por turno. Ele é feito com 2 materiais para ativar 2 vezes por turno. A Konami força para dar uma guinada em deck, né? Quando ela quer, ela rouba no jogo. Pois é. O segundo efeito: se essa carta na monstro é destruído, você coloca, ou tributado, você coloca ele na tua Pendulum Zone. E aí na Pendulum Zone ele tem o efeito de buscar cartas. Essa carta é muito boa, tá? Muito boa. O problema é que o Mage Spectre não parece ter o volume até aqui. Ele não tem o volume suficiente pra poder fazer isso aqui de maneira decente. Caralho, parece uma carta de combo, né? Como é que eu vou, com o Mage Spectre, colocar 2 nível 4 no campo, fazer o Exceed, tributar alguém do lado pra ela ter a chance de trigar e invocar alguém do deck? Não tem isso ainda, mas isso muda com esse link, que é o Mage Spectre Otrus. Ele é feito com 2 pêndulos genéricos, incluindo um monstro Mage Spectre. E aí, se esse card é link invocado, você pode ativar esse efeito. Você não pode Special Summon um monstro do extra deck pela desse turno, exceto Mage Spectre e Draco Slayer. Pelo menos ele dá uma travada boa, porque ele é bem genérico, né? Bem genérico. Quer dizer, mais ou menos. Precisa do Bumbuco, mas, pô, fazer um bicho com Bumbuco é bom demais. Fazer o Electromite com Bumbuco era uma das melhores coisas da época, inclusive, quando o deck de pêndulo era um good stuffzão. E aí é o seguinte: exceto Mage Spectre, além disso, você adiciona até 2 face-ups Mage Spectre pêndulo do teu extra deck pra tua mão. E você pode adicionar até 2 Mage Spectre pêndulo monstro com nome diferente do teu deck pro teu extra deck face-up. Mano, esse efeito é absurdo, absurdo. Pelo amor de Deus. Assim, chega a ser roubado, velho. Chega a ser uma covardia o quanto ele é roubado para a dinâmica de um deck de pêndulo, né?
Pensa comigo, se você consegue fazer com o Mage Spectre dois monstros separados para virar esse Link, e detalhe, você vai fazer isso pré-Pendulum Summon, tá? A ideia é essa, assim como você fazia o Electromite. A ideia, o Mage Spectre, até agora com o que ele tem, parece muito ser um deck que precisa pendular para depois fazer o Link. E o Link teria que sustentar isso depois. Ele teria que ser bom pós-pendulada, de alguma forma. Esse não. O objetivo claro dele é combar e fazer ele pré-Pendulum Summon. Você junta o Bumbuco, efeito, pega esse cara, invoca ele por Special, não tem spell no cemitério, então ele não acerta nada, e você junta os dois e faz esse cara. Meu irmão, você vai dar o efeito dele, vai pegar os dois que foram pro extra pra tua mão e vai jogar dois do deck pro extra deck. Esses dois que vieram pra tua mão, que foram feitos pra fazer o Link, você coloca na escala, e aí você pendula os dois que você mandou pelo Link que você fez. Caralho! Aí você joga dois monstros que podem dar efeitos. Você vai jogar o Fox, né, que pode buscar trap, ou o Sapo, ou o bicho que busca spell, ou a Dracoslayer, né, a Maiden, que é essa Mage Spectrezinha, oh, buceta, caiu. A Maiden, que é a Dracoslayer, né, que busca campo, detalhe importante. Cara, esse bicho, ele é muito, muito roubado. Eu vi o vídeo do Lithium que ele fez com os combos do deck, e ele chegou a usar Eagle Boost no deck, porque eu preciso que esse bicho resolva, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu preciso que ele resolva, por favor. Por favor. Se ele não resolver, tá um pouco complicado. E diferente dos outros Mage Spectre e Pendulums, né? Ele pode sofrer alvo, pelo menos. Se ele não pudesse sofrer alvo, realmente ia ser descarado quanto a Konami quer roubar. Mas ela roubou nesse efeito. Esse efeito é muito bom. Muito, muito forte, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu já triguei dois efeitos, teoricamente, né? Dois efeitos de monstro no campo. Eles vão pro extra, eles vêm pra minha mão por causa do efeito do Link, eles vão virar a minha escala, e esse próprio bicho já jogou os bichos que eu vou pendular. Eu escolho os efeitos que eu vou trigar, se eu vou pegar trap, se eu vou pegar spell, se eu vou pegar duas traps, tá ligado? Depende muito da mão. Esse bicho é muito, muito bom, cara, muito bom mesmo. Sinceramente, eu acho até roubado. E aí, pra completar, a gente tem a Mage Spectre Wind, que é uma spell quick. E aí tudo começa a ficar muito melhor. Porque até aqui, você vê que as cartas são de combo, mas é difícil de combar. Um pouquinho ainda, tá? Ainda é um pouquinho difícil de combar. Essa spell ajuda muito. Porque ela vai fazer Special Summon de Mage Spectre da tua mão ou cemitério. Inclusive, é uma roubalheira ela fazer Summon do cemitério, tá? Não faz nenhum sentido com a dinâmica do deck, porque o deck simplesmente não joga cartas pro cemitério. A ideia é colocar o pêndulo no campo, deixar os pêndulos soltos. E quando eu tributo os pêndulos com a minha trepa pra interagir com o oponente, eles vão pro extra deck. Não tem como eu invocar um bicho do cemitério porque eles não chegam aí pra lá. Nem carta de descartar tem, tá ligado? O deck é todo feito em volta de tributar os próprios bichos pra poder fazer coisas. Eles não vão pro cemitério. Já dá pra ver que tá roubando na mecânica, né? Porque aí é o bicho que sai debaixo do Exceed, por exemplo, que eu posso invocar. Cara, é roubado. Poderia ser pelo menos da mão ou extra deck, eu acho que teria coerência com o deck, né? Com a lore do deck. Continuando, se você tributou um monstro na ativação, porque quando você ativar essa carta, você pode tributar um Wind Spellcaster, beleza. O efeito dela é Special Summon mais perto da tua mão ou cemitério. Mas se você tributou o monstro pra ativar essa carta, e exatamente igual as cartas de ricas fazem, né? Você pode Special Summon um monstro do teu deck no lugar. Então, essa carta também é muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo. E aí você aumenta a gama de quantidade de cartas que você tem pra poder fazer a tua jogada. Porque é sempre muito bonito e já tem circulando por aí muitos one card play, tá? Muitos e muitos one card play. Se você não viu, eu vou te mostrar um aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é a jogada que precisa do Bumbuco e do Upstart. Vamos ver a jogada aqui, ó. Então ele vai começar, vai dar normal summon aqui do Bumbuco, ele vai dar efeito, vai pegar esse bichinho novo, né, esse ouriço aí, vai dar efeito dele e entrar pro special da mão, beleza. Junta os dois, faz o link efeito, pega os dois que estavam no extra pra mão e joga dois que ele quer pendular do deck pro extra deck face up. Ele vai pendular ambos, então ele pendula aqui, nesse caso, a Dracoslayer, né, que vai buscar um campo e descartar uma carta, por isso que é um combo de duas cartas, porque tem que ter uma pra descartar, e aí ele vai dar efeito do Crow pra poder pegar a spell nova, beleza. Então, ele pegou o campo, ele pegou o campo de Mage Spectre, ok. Dá pra você pegar o Secret Village, né, que inclusive é uma coisa errada desse deck. O Secret Village tinha que estar banido agora, uma vez que um deck desse tem potencial de chegar no jogo, tá? E aí o Crow pegou a spell nova. Ele deu a spell nova, tributou o Link, que é o bicho que ficou sobrando. Lembra que eu disse que é difícil você ter volume pra fazer o Exceed e ter um bicho do lado pra tributar? Esse bicho do lado é o Link, porque ele já cumpriu o dever. O dever dele é só te dar 1 milhão de cartas. Te dá 4 cartas, só isso. Então, agora que você, com a spell, tributou o Link, o Exceed triga, detacha e pode invocar. Ele nem detacha. Ah não, quem invocou isso que foi spell, né? A spell invocou o Fox, agora o Exceed detacha e invoca outro Mage Spectre. Aí ele invocou outro Mage Spectre não, né? Outro Wind Spellcaster. Ele invocou isso aqui. Sabe-se a Deus o que diabo é isso. Tá, ele pegou uma lag. Tá, isso aqui ele tá combando fora do deck, né? Mas enfim. Ativou o campo, eu esqueci de falar do campo, né? Ele tributa um Wind Spellcaster pra invocar o Mage Spectre do deck. E aí ele invoca agora o gato, né? O gato não, o sapo. Deu de novo o efeito do Exceed, detacha. Você toma a trap com o efeito do sapo.
e aí ele invocou o draw do deck pra mão. É isso. E o Birdman volta um bicho do campo pra mão pra se invocar. Ele juntou, fez um Majesta, o Birdman volta o draw pra mão e se invoca. Beleza, setou, passou, e é isso. É um combo estranho, mas esse aqui é o combo que o Vagabundo fez pra mostrar que o deck consegue buscar o draw, porque o draw é Wind Spellcaster, tá ligado? Então ele invocou esse cara no turno do cara, setou, e aí ele tem mais food pra poder tributar. Por isso que na verdade eu falei que não fazia sentido o efeito dele ser quick, mas faz. Porque ajuda, se você tiver ele depois, você poder colocar no campo pra poder dar food pra tuas spells. Mas por que eu tô falando, por que eu tô mostrando isso aqui, né? Parece que o volume é pouco, mesmo assim, né? Mesmo assim, pra eu conseguir fazer as jogadas fortes que o deck consegue fazer, porque precisa de um Special Summon de Pêndulo não Tanner, tá? Precisaria de Special Summon de Pêndulo não Tanner. Só eu poder fazer Normal Summon do Bumbuco e pegar esse bicho, não conta, não é suficiente, gente, pelo amor de Deus. É só o Bumbuco. Eu teria que ter esse cara e mais mais um Normal Summon. Todos os Normal Summon são bons, né? Mas aí, com o fato da Spell existir, eu tenho a Spell, e essa Spell, ela sempre... Porque todo Normal Summon de mais Spectre é bom, velho, isso que é foda. Todo Normal Summon é bom, com exceção desse Ouriço, early game, né? Todos eles te dão alguma carta, deixa uma carta pra trás. Aí eu tenho 3 Bumbucos, eu tenho 3 do Crow, porque o Crow busca a Spell nova, e eu tenho a própria Spell nova. Se eu tenho só a Spell nova, quer dizer, se eu tenho só o Crow, eu dou o summon do Crow, pego a Spell nova, dou a Spell, tributo o Crow, invoco o Bumbuco e o Bumbuco pega esse cara, beleza. Girei, fiz o Wombo Combo. Então eu tenho 9 cartas que sozinhas conseguem construir isso aqui, tá? E como vocês podem ver, ele não precisa ter muita coisa fora da engine. Parece que são poucas cartas para isso, que você precisa para poder construir a tua jogada, o que faz com que acabando, né, muita tech. A mesa final, como vocês puderam ver, a gente vai até passar aqui para uma decklistzinha, né, que é a decklist do vídeo do Lithium. Não, cadê? Aqui, é a decklist do vídeo do Lithium. Deixa eu só aumentar um pouquinho a qualidade aqui para ficar melhor para visualizar. E eu tenho que trocar aqui o visualizador para YouTube. Perfeito. Beleza, tá aqui, ó. Então esse é um exemplo, o esboço de decklist que o Lithium fez, por exemplo. 3 Bumbuco, 3 Fox, 3 Crows, um só do Ogama, né, que é o sapo, 3 do bichinho novo e 1 do Necomata. E de engine é isso, tá ligado? De engine é isso, é curta. E aí eu tenho a Spell, que é vital é one card play. Você tem aqui spells de utilidade, 2 de cada trap. Tex, cabe 3 Ash, 3 Veiler, 2 Nibiru. Ele escolheu usar TTT e Eagle Bush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, dá pra tirar aqui 13, dá pra, se você quiser tirar o campo, 14. Então cabe Tex. Dá pra você fazer um deck de Magia Spectre, dá até pra tirar uma das traps, quem sabe, e fazer um deckzinho aí, mano, de, 15 techs, em um deck de pêndulo, que pega poucas cartas. E tá aí o futuro do pêndulo, pra poder se adequar no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, pra poder caber techs, né? E o Magia Spectre é um deck que já se apoia em Spell Traps. Apesar de ser muito roubado o efeito do bicho, a interação é via Spell Traps. Aqui a gente vai entrar no canal do nosso amigão, caralho, cadê o vídeo dele? Do Noah. Vagabundo me viu assistindo Gustavo Gaiofato. Simplesmente história cabeluda. Beleza, esse aqui é o vídeo do Noah. E aqui ele combou. Vamos ver as jogadas do nosso amigão Noah aqui, ó. Então, aqui é a jogada parecida com o que o maluco fez lá, só que aqui a gente não vai buscar o draw, né? Então, normal summon Bumbuco, efeito, pegou esse bichinho novo, fez o link é feito, pega esses 2 do extra deck pra mão e coloca 2 ali no extra deck. Roubadaço. Colocou os 2 na escala, pendulou, deu o efeito da menina que pegou o campo, descartou uma carta, e o efeito do outro bicho pegou a Wind, né? Juntou os 2, fez ali o Draco, beleza? Deu o efeito do campo, tributou o Link, e aí invocou o Fox. Tá trigando o Fox, tá trigando o Exceed. O Exceed detacha, invocou o Sapo, o Fox pegou a Tornado. O Sapo agora tá setando a outra trap, né, que é a Counter. Beleza? Deu o efeito da Spell agora, tributou o Fox e invocou outro bichinho desse aqui, do Ouriço, porque aí o Ouriço triga e seta essa própria Spell de volta. Setou as cartas e passou. É isso aí, tá? É isso aí. E aí você tem isso pra interagir. Simplesmente as 2 Spells, as 2 traps, né, perdão. E só, cara. Só isso, as 2 traps. Só que você tem um follow-up absurdo. Se alguém for tributado, você pode taxar e invocar outro. Se eu não me engano, ele tinha que deixar os 2? Acho que tinha que deixar os 2. Mas enfim, e ainda tem a Spell que pode tributar e invocar um Bumbuco que vai pegar outro follow-up pra mim. Sem falar que isso aqui é qualquer campo, porque a Dracoslayer busca qualquer campo, podendo ser um Secret Village. Se for um Secret Village, eu fiz esse setup com o oponente não podendo ativar campos, não podendo ativar Spell, perdão, porque eu controlo Spellcast e ele não. E esses bichos não morrem por efeitos, tomar board wipe é um pouco difícil. O Evelyn ajuda? O Evelyn realmente é muito forte.
Mas enfim, é forte, tá? É bom, é bom. Se a gente passa pro próximo combo aqui que ele vai mostrar, é com o normal summon do Crow apenas. O Crow pega a Wind dá efeito tributa, faz um Bubuco pega esse cara, e o combo é bem parecido com o outro, né? Seta aí de volta, deu efeito, pega os dois aí pra mão, joga dois pro extra deck. Beleza, coloca na escala, pendula, efeito, pegou o Tornado, pegou o Pegasus de novo, tá? Fez o Exceed, Pegasus tributa, dá todos os efeitos, seta trap, volta o gato dá efeito, pega um bicho na end, e aí esse é o campo do nosso herói, tá? Então é isso, cara, o deck é bom, promissor, os suportes são realmente muito fortes, e tá aí a dinâmica de como o Pêndulo pode voltar pro jogo, simplesmente colocando ele nas características dos decks úteis no jogo, de serem versáteis, de caber tech. É um deck de Pêndulo que tem potencial de as pessoas estragarem ainda fazendo Wombo Combo, sim, mas ele ainda é um deck de controle. Eu não gosto muito dos Mage Spectre, nunca achei que eles deveriam ser relevantes em algum momento, porque eles não poderem sofrer alvos nesse estilo por efeito, eu acho zoado. Não precisava ter isso, mas eles têm. E coloca aí dinâmicas ruins. Mas ele tem a cara de ser um deck OCG. Nem tanto porque ele faz muito Special Summon, né, cara? Ele faz bastante Special Summon, por mais que não seja o Wombo Combo. E o Maxi engole isso aí. E se você não fizer o Summon, você não tem defesa. A menos que você comece com Fox. Passa só com um Fox seco. Mas é o cara da normal summon, bate no Fox e acabou, tá ligado? O Mage Spectre de repente pode acabar virando Degene pro deck de Pêndulo, pra você poder buscar as traps. De repente vale fazer uma parada dessa, como ele já foi em algum momento, né? Com os Magicians, antes de existirem os Magicians Darks, né? Os Magicians versões dragão. Existiu uma época que Vagabundo usava isso, depois que o Pepe tomou hits. Então tá aí. Muita coisa que eu falei aqui sobre Mage Spectre, e por hora é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais.